Na linha com a gente agora está o cientista político da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Paulo Bahia, e a gente vai conversar agora um pouco sobre a repercussão da crise política no Rio. A Alerj, que ontem votou pela soltura aí dos deputados Jorge Pisciani, que é presidente da Assembleia Legislativa do Rio, o Paulo Melo, e também o líder do governo, Edson Albertazzi, todos do PMDB, eles que são investigados na Operação Cadeia Velha, que foi deflagrada na última terça-feira. Para conversar um pouco mais com a gente, entender, né, como é que está o desenrolar dessa crise, a gente conversa agora com o cientista político Paulo Bahia. Bom dia, tudo bom com o senhor? Bom dia, Isabelle, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da CBN. Bom, professor, como é que fica a imagem da Alerj depois da decisão de ontem? Já não estava muito boa ultimamente, como é que fica a partir de agora? O impacto negativo da decisão da Alerj é muito grande, Isabelle. Não apenas para o estado do Rio de Janeiro, mas é um impacto negativo de repercussão nacional. Creio que a decisão da Alerj ontem expõe mais ainda o nosso sistema político e as regras, sobretudo, do foro privilegiado. Bom, a gente está com uma dificuldadezinha de ouvir o professor Paulo Bahia, a gente vai refazer a ligação, a gente volta então a explicar um pouquinho mais sobre essa decisão da Assembleia Legislativa. Ontem foram 39 votos favoráveis a 19 contrários. Bom, apesar disso, a Justiça aí determinou o bloqueio dos bens desses políticos, né, que somados chegam a 270 milhões de reais. E o documento do Tribunal Regional Federal da 2ª Região também determinou aí a prorrogação da prisão do Felipe Pisciani, que é filho do presidente da Assembleia Legislativa do Rio. Bom, a gente está tentando refazer ali a ligação com o professor Paulo Bahia e acho que agora já retomamos aqui o contato. Professor, o senhor me ouve bem? Estou te ouvindo bem, Isabelle. Então, o senhor falava a respeito do impacto aí na imagem da Assembleia Legislativa do Rio. Pois é, eu falava que a decisão de ontem da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tem um impacto muito maior do que à primeira vista a gente avalia. É um impacto não apenas local, estadual, mas como um impacto nacional. Coloca a nu todo o sistema político brasileiro e, sobretudo, o Instituto do Foro Privilegiado, fazendo com que a população, que está numa inércia revoltada, comece a se agitar no sentido de romper essa inércia. Então, nesse sentido, a decisão da Alerj, ela tem um lado positivo, de mostrar que a situação está tão grave que alguma coisa tem que ser feita nesse sentido. Sobretudo, alertar o Supremo Tribunal Federal sobre as consequências da decisão que tomou no caso Aécio Neves. Agora, a gente sabe, que os políticos estão próximos, já estão preocupados já com 2018, né? Chegando aí o ano eleitoral, mas o senhor acha que eles estão, se importando tanto com a opinião pública quanto já se importaram antes? Não estão se importando porque eles estão apostando no caos. Eles apostam que a apatia da população e a revolta da população vão se canalizar em votos nulos, brancos e abstenção. E isso, contraditoriamente, quanto maior o número de votos nulos, brancos e abstenção, não prejudica eles, facilita a vida deles, porque torna a campanha deles mais fácil e vinculada aos vínculos clientelistas e de patrimonialismo. Então, o senhor acredita que realmente toda essa questão, até o descontentamento das pessoas pode ter um impacto forte no ponto de vista de facilitar a entrada de pessoas que estão envolvidas em casos de corrupção, são investigados por operações da Polícia Federal, justamente por conta desse movimento aí de votos nulos e brancos? Exatamente. O movimento de votos brancos, nulos e abstenção facilita as forças políticas que aí estão. Existe como contraponto a isso uma série de movimentos, de grupos, propondo novos nomes, novas regras para atuar. O que vamos ter uma dificuldade, porque as regras do sistema partidário não mudaram. Mas acontece isso já do que eu chamo de micropolítica. Não teremos isso em 2018, mas podemos caminhar com essa situação para 2022. Agora, o pessoal já pensa em tentar anular essa sessão, né? As alegações são de que os ritos de publicidade não foram observados, que uma oficial de justiça foi impedida de entrar na Assembleia. Ela trazia aí a decisão da Justiça para a entrada do público nas galerias da Assembleia, que a gente viu que foram ocupadas por servidores da casa, né? O senhor acredita que realmente isso pode ocorrer, essa mudança, enfim, essa anulação da sessão? Em relação, é evidente que os partidos de oposição e grupos de oposição vão tentar isso.
O que eu julgo mais consistente é uma ação do Ministério Público Federal para que o Supremo reveja a decisão que tomou em relação ao caso Aécio, que está tendo um efeito cascata, não apenas no Rio de Janeiro, mas em outros estados. E que o Rio de Janeiro é o exemplo mais contundente das consequências negativas da decisão que o Supremo tomou em relação ao caso Aécio Neves. Agora, um outro assunto, né? Ontem a Globo News revelou que os conselheiros substitutos do TCE do Rio foram dissuadidos aí de abrir mão de vagas no Tribunal de Contas. Isso teria sido uma ação do Pisciani também, do Albertassi. E eles teriam levado até cartas de desistência prontas, né? E a gente sabe que essa operação Cadeia Velha foi adiantada justamente por causa da indicação do deputado Edson Albertassi para o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Qual é a gravidade desse fato, professor? A gravidade é que a gente ainda não tem muita clareza nessa negociação do governador Pezão e dos deputados da Alerj com a desistência dos auditores. Isso tem que ficar mais esclarecido, porque num primeiro indício parece que houve uma pressão indevida nos auditores, já que a Procuradoria-Geral do Estado e os próprios procuradores julgavam que a vaga é dos auditores. É algo meio nebuloso no contexto do que está acontecendo, e eu acredito que essa panela vai ser aberta nos próximos dias, porque o caso do Leonardo Pisciani, do Jorge Pisciani, do Albertassi e do Paulo Melo ainda não se encerrou. Tem o desdobramento para ver se eles continuam no mandato ou são suspensos do mandato, e os recursos que vão acontecer nas instâncias superiores de justiça. Sem contar o desdobramento de natureza política. É evidente que vamos esperar agora como os auditores se pronunciam nisso, que os auditores estão muito em silêncio. Agora, com relação à situação política do Rio de Janeiro, após essas denúncias, a gente teve toda uma mobilização do nosso legislativo voltado para essa questão da prisão do presidente da casa. E agora o Rio de Janeiro ainda não se recuperou de uma crise econômica e de uma crise política muito forte. E agora, com certeza, volta suas atenções para a questão política da casa, numa situação até bem parecida com o que aconteceu na esfera federal, né? O senhor acredita que isso também vai ter impacto nesse sentido, de ajudar o Rio de Janeiro a sair da crise? É evidente que sim, porque a situação de crise do Rio de Janeiro não se resolve a curto prazo. As medidas que estão sendo tomadas são medidas de médio prazo e longo prazo. A curto prazo nós teremos a continuidade da crise, tanto a crise do Executivo, agravada com agora esse descortinamento da crise do Legislativo e a característica do Legislativo tão próxima do Executivo. Agora, como é que fica a situação do PMDB do Rio diante desse quadro, né? O ex-governador Sérgio Cabral está preso. Teve ontem também, né, anteontem, a prisão do Pisciani, do Albertassi, do Paulo Melo, que são investigados, depois de soltos, continuam sendo investigados ainda, né? Tem a decisão, né, da Alerj ontem, o governador Pezão desgastado. Como é que fica a situação do PMDB do Rio? Veja só, querida, em tese fica ruim, mas os dados que a gente tem são contraditórios. Porque ao mesmo tempo que você tem concretamente o PMDB sendo desgastado, os dados de pesquisa mostram que o seu principal candidato a governador do estado em 2018 é o preferido, que é o Eduardo Paes. E ele não seria atingido de alguma forma? O quê? Ele não seria atingido de alguma forma? Certamente ele é atingido, mas isso ainda não chegou na opinião pública, na opinião eleitoral. Sobretudo nessa avaliação que eu faço, que eles estão apostando num universo muito grande de votos nulos, brancos e abstenção, o que facilita que as máquinas partidárias eleitorais funcionem. E nos dados que se tem hoje, pelo menos 50% de votos brancos, nulos e abstenção, reduzindo o colégio eleitoral em 50% para governador e presidente da República. Com isso, quem tem máquina, quem tem arranjo eleitoral, sai beneficiado, que é o caso do PMDB do Rio, que é uma grande máquina eleitoral. Nosso ouvinte Edson, de Paciência, ele pergunta aqui se a única maneira, né, de afetar eleitoralmente, né, esses acusados seria votar, não votar branco e nulo, né, e votar em deputados, enfim, candidatos de oposição. Fazer escolhas conscientes no leque de partidos existentes. Eu sei que é uma dificuldade, mas é a única coisa que produz efeito real. O voto nulo, o voto branco e a abstenção favorece quem já está ocupando os atuais cargos.
Tá certo, então. Eu conversei com o professor Paulo Bahia, que é cientista político da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Queria agradecer muito a sua participação aqui no CBN Rio nesse sábado. Um bom dia para o senhor. Bom dia, sucesso, querida. Deputado do Programa Nacional, mas nós estamos no Rio de Janeiro, o senhor é deputado pelo Rio de Janeiro, não podemos deixar de falar dessa crise que existe no Rio, né? O que fazer com o Rio? O Rio de Janeiro tem solução. A primeira delas, prendam todos, o resto se resolve. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado a você. Deputado do Programa Nacional, mas nós estamos no Rio de Janeiro, o senhor é deputado pelo Rio de Janeiro, não podemos deixar de falar dessa crise que existe no Rio, né? O que fazer com o Rio? O Rio de Janeiro tem solução. A primeira delas, prendam todos, o resto se resolve. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado a você.